Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui para mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia, estamos aqui para que possamos entrar, em sintonia com Jesus, com a espiritualidade amiga, através do estudo do Evangelho, através do estudo das obras de Kardec, para que a gente possa, cada dia, ser um pouquinho melhores, meus amigos? Então, gratidão imensa pela participação de todos vocês que estão aqui conosco e os que nos assistirão posteriormente. E, para iniciar, eu quero compartilhar com vocês a nossa leitura inicial, Então, é do nosso pequeno livro, e grande em conteúdo, Caminho, Verdade e Vida, pela psicografia do Espírito Emmanuel, pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a lição hoje é mediunidade. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos, capítulo 2, versículo 17. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos. Se aglomeravam na praça extensa, quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltava os céticos no divino concerto, atribuindo a loucura e a embriaguez à revelação observada. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo, incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas, dessa hora em diante, quebraram as influências do meio, curaram os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicara as energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contra o seu influxo, trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus, oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. É ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redivivo. Contra o seu influxo, trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem. Mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais
de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. E é ainda ela que, dilatada dos apóstolos aos círculos de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão, como a alma imortal do cristianismo redivivo. Caminho, Verdade e Vida, Espírito Emmanuel, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E eu quero agora convidar a nossa amiga Iraides, que irá fazer para nós a nossa oração inicial. Boa noite, Iraides. Seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite, Tânia. Boa noite, irmãos queridos. Aí, Guilherme, eu já estava com saudade, né, Tânia? Ele é muito querido aí no nosso grupo. E boa noite aos demais, né? Que Jesus, nesse instante, como todos os outros, né? Fica em nossos corações através desse culto no lar que chega até nossos lares, né? Que fica essas vibrações de amor, nos alimentando, né? Durante toda a semana, né? Tem entendido nossas orações, né? É necessário, sim, que possamos orar não só com os lábios, não preces infindáveis de socorro devido a tantas necessidades nossas, mas as preces do coração, né? Através do trabalho com as mãos, né? Com os bons pensamentos, com emissão, né? De boas energias em favor dos nossos irmãozinhos desajustados, incompreendidos, doentes, tristes, enfim, Senhor, onde houver uma lágrima, que ali esteja o socorro desses benfeitores, o bálsamo necessário para o consolo, para o reerguimento da renovação, da força e da coragem, que todos os filhos de Deus possam compreender a suprema bondade do Criador, que nos presenteou com a vida. Então, que esses benfeitores possam nos incluir alegria, possam nos incluir contentamento no trabalho do dia a dia, na companhia dos irmãos do caminho, dos nossos familiares, aqueles que trabalham conosco. Obrigado, Senhor. Abençoe o propósito de cada um de nós e que possam esse alimento do Evangelho, através dessa reunião, que possamos comungar essas energias, não só na segunda-feira, mas durante a semana, durante os nossos afazeres, que possamos estar conectados com essa espiritualidade maior, que ao seu mando, Jesus está distribuindo para todos os filhos de Deus a paz, as alegrias do Evangelho, comunhão com os irmãos, com os amigos, principalmente nessas horas em que estamos todos reunidos em seu nome, ó Jesus. Nós te agradecemos muito a todos que colaboram para que esse momento aconteça, a espiritualidade superior, os irmãos encarnados e tantos irmãozinhos que participam conosco, encarnados e desencarnados. Que o Senhor Jesus possa sempre adentrar os nossos lares, trazendo para todos nós essas benesses que tanto nos sustentam no dia a dia, na semana. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Mãe Maria Santíssima. Obrigada, espiritualidade. Que assim seja. Que assim seja. E antes de eu convidar, né, chamar aqui para a nossa sala o nosso expositor da noite, né, eu vou convidar a nossa amiga Odília, que irá fazer para nós a leitura
do Evangelho. Boa noite, Odília, seja bem-vinda. Boa noite, Tânia. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui, né, Odília? Uhum. Tá bom? Tá ótimo. Posso? Pode começar. Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam. Os que mais necessitam de consolações, dos cegos, dóceis e de boa fé, porque pedem se lhe dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Essas palavras, como tantas outras, encontram-se no Espiritismo e a aplicação que por lhe cabe. Há quem se admire de que... Espera aí que o meu coisa aqui voltou. Tinha travado aqui o meu... Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhe cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parece, dizem, que são preciosa faculdade, devera ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de que qualquer homem pode ser dotado como de ver, de ouvir, de falar. Ora, nenhuma há de que o homem, por efeito de seu livre-arbítrio, não possa abusar, e se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número dos mudos do que o dos que falam. Deus otorgou faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusa. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Muito obrigada, Odília. Então, com essas duas leituras, né, que eu falo, mediunidade não é brincadeira. Eu quero convidar agora o nosso amigo, trabalhador da nossa casa, o Guilherme, que sempre amigavelmente, com grande amor à doutrina, sempre aceita os nossos convites. E hoje o Guilherme vai falar de um assunto assim, bem pesado, né, Guilherme? Então, pesado no sentido que a gente precisa conhecer, a gente precisa estudar para poder entender. Ele irá falar para nós sobre as curas espirituais na visão espírita. Seja bem-vindo, Guilherme. Boa noite a todos. Obrigado, Tânia. Eu Nós agradeço que primeiramente. agradecemos. Para mim é um prazer enorme, né, estar aqui com vocês, né, reunidos, né, é um grupo tão gostoso. A gente, no decorrer de algum momento de estudo, a gente sempre tem aquele debate, a gente vai aprendendo junto, né? Às vezes alguma coisinha diferente, assim, a gente tenta entender e acaba, no final, né, todos nós aprendendo. Agradeço primeiramente a todos, né, que disponibilizaram por estar aqui, né, sempre juntos aqui nesse momento de estudo, de oração, né, de reflexão também. Agradeço a Tânia, né, para mim é uma felicidade enorme, né, estar aqui, assim, estudando, né, colocando em prática esses ensinamentos, né, que Jesus deixou para nós com tanto carinho, né, que hoje, né, eu venho trazer esse assunto
que é um dos assuntos, para mim, que é de interesse particular, né? São as curas espirituais, que têm um envolvimento também com a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, o controle das nossas emoções, né? Isso está ligado praticamente 24 horas do nosso dia a dia. A gente não usar aquele termo que Jesus deixou aqui para nós, orai e vigiai, tá interligado em nós o tempo todo. Então, se um momento de dispersão a gente desliga totalmente dos nossos pensamentos, a gente abre um espacinho ali, né, para que aqueles irmãozinhos, vamos dizer assim, mal intencionados, acabam nos refletindo, né, que a gente possa, no final, se prejudicando. Eu vou compartilhar a tela aqui, e vocês me falam se está aparecendo. Certinho, Guilherme. Perfeito. Eu coloquei essa imagem justamente para apresentar, assim, antes, né, eu queria mostrar para vocês o livro base que eu tirei desse estudo. É um livro recente, né, chama Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, tá? Para quem tiver o interesse. Eu ainda estou terminando de ler ele, mas assim, é fantástico. Ele une, né, o conceito espiritual e a medicina terrena, né? Que aqui ele fala que futuramente a gente já está, futuramente assim, a gente já está dando um certo passo, né, para que tenha essas duas junções no tratamento com as pessoas, né, os doentes encarnados. Então, o que vai acontecer? O médico terreno, ele vai ter a visão que ele consegue, né, na matéria, e os médiuns de cura, ele vai enxergar aquilo que é escuro, né, para o médico terreno, que ele não consegue enxergar. Muitas vezes são aquelas coisas, né, que eu vou estar mostrando aqui para vocês, são aquelas situações que as pessoas não conseguem falar, que ficam guardados nos nossos sentimentos, que acaba aquilo, né, criando aquela mágoa, aquela ansiedade. Então, o médium de cura com o médico terreno vai estar auxiliando de uma forma mais ampla, né, no diagnóstico daquele irmãozinho que tanto necessita. Então, eu usei como imagem de apresentação, né, baseado naquele do filme Nosso Lar, né, que quando o André Luiz ele chega lá no hospital no plano espiritual, né, ele é recebido pelos médicos espirituais, né, para receber todo o tratamento, os fluidos, né, que no motivo do desencarne dele, né, ele está recebendo todo aquele tratamento, né, vamos dizer assim, aquela destruição do corpo que houve no momento que ele estava encarnado. Então, como a mensagem inicial do nosso estudo, eu deixo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Espírito da Verdade nos diz: eu sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Na verdade, é o Evangelho que ele está deixando aqui para nós, né? Às vezes, numa situação, igual a Tânia estava falando no início, no momento de dificuldade na nossa vida, a gente procura, primeiramente, a oração, né? A gente procura conversar com Jesus, às vezes algo dentro da
da religião da pessoa, ela possa conversar com algo que traz conforto, paz e segurança para ela, no momento de dificuldade que ela está passando ali. E então, Jesus nos deixou, né, esse presente maravilhoso aqui para nós, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que dentro dele, de cada item, de cada capítulo, de cada ensinamento, às vezes no acaso, às vezes quando nós vamos abrir o Evangelho, acaba caindo numa situação que a gente realmente precisa, né? Logicamente, nosso guia protetor está sempre aqui nos acompanhando, e ele dá, vamos dizer assim, aquele soprinho para ele poder cair exatamente naquela página, naquele capítulo, naquele item, né? Que ao ler com aquele amor, com aquela atenção, com aquela fé sincera, aquele remédio, o remedinho necessário para o espírito daquele irmãozinho, como se fossem doses homeopáticas. Aos pouquinhos, aquela sensação de dor, aquela sensação de tristeza, de angústia, vai se transformando em felicidade. Vai trazendo dentro do nosso corpo material também uma sensação de respiro, né, de alívio para nós. Então eu coloco, no livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, pelo autor Sérgio, ele chama Sérgio Chercy. Então, através dele, tem o espírito Dr. Ludwig, que ele auxilia nessa descrição de como são tratadas as curas espirituais, em paralelo com irá se transformar também em junção com a medicina terrena. Então, aqui ele diz, é aquela que modifica não apenas os efeitos, mas também as causas que estão na intimidade do nosso ser. Sendo esse o mundo ainda de provas e expiações, todas as enfermidades e dificuldades que nos alcançam vêm com o objetivo de nos alavancar o progresso. Então aqui ele fala que através do magnetismo, ele fala muito da cura através do impasse das mãos, né, do magnetismo, dos passes, né? Então, não adianta nada a pessoa querer ir num centro espírita ou algum local para querer tomar o passe, receber aquele fluido magnético através dos médiuns de cura. E ali ela se sentir bem naquele momento. Sai do centro espírita, ele continua cometendo atos que prejudicam o espírito, o corpo, matéria, ele vai continuar sempre naquela situação de descontrole e vai acabar ficando totalmente perdido na situação. Então aqui é sempre bom entender que a partir do momento quando a gente procura a querer eliminar aquela sensação de aflição, de angústia, ou alguma coisa, alguma doença interna do nosso corpo, se a pessoa tiver a questão da fé sincera, de acreditar que aquilo convença ela, que aquela situação vai expelir, né, vamos dizer, vai expelir da matéria, ela precisa acreditar, ela precisa ter essa aceitação, né, essa fé. Se não tiver fé, não vai adiantar nada, né? O Espiritismo, aqui ele fala também, que o Espiritismo, através do passe magnético, ele planta aquela sementinha na pessoa. Ela dá a sua ação. Para que possa ser germinada, para que possa fortalecer suas raízes
crescer novos frutos, florescer essa sementinha, a pessoa precisa, né, ter essa contribuição também, né? Não adianta ter só a sementinha plantada lá se eu, Guilherme, não for lá aguar ela direitinho, cuidar, enriquecer o solo, né? Assim, deixar, às vezes, a plantinha ali meio período ali no sol, né? Deixar um ambiente mais harmonioso ali para aquela sementinha possa crescer, né? Então, depende mais de nós ter a cura, né, do que também ter esse remédio, esse tratamento espiritual que a espiritualidade nos oferece, né? Ele fala também, o espiritismo não cura, ele dá ele dá o primeiro passo para que a pessoa aceite, tenha fé, né? E tenha a consciência que aquilo que ocasionou nela foi diretamente das ações, dos pensamentos, às vezes de algumas ações que ela vem cometendo, que aquilo transformou nela uma pessoa, às vezes, que tem um baixo controle emocional, está sempre agressiva, está sempre questionando, reclamando, por que eu estou fazendo isso, né? A gente precisa rever esses pensamentos. Então, se a partir do momento eu recebo esse tratamento, essa sementinha que a espiritualidade me oferece, se eu não fortalecer ela, não adianta eu, Guilherme, continuar indo lá no centro espírita, tomando passe, né? Que não vai surgir efeito. É preciso, a partir de mim, tomar essa iniciativa e também querer mudar. E como funciona, né, a cirurgia espiritual? Para realizar a cirurgia espiritual, os médiuns de cura podem executar suas tarefas de maneira magnética, né, utilizando seus próprios fluidos e capacidades, ou podem estar vinculados a entidades espirituais como médicos desencarnados. Isso nós vemos, a gente já conhece com os casos, eu tenho até o livro do Arigó, né, pelo Dr. Fritz, né, que era o guia espiritual dele através das curas, né, que ele há pouco assim é uma história tão rica, né, de conhecimento das cirurgias, dos efeitos físicos que eram realizados nos anos anteriores, né, e que era como posso dizer, não era aceitável, né, esse tipo de tratamento com uma pessoa que não tinha um diploma de médico terreno, né? Como uma pessoa no interior de uma certa cidade, não tem um grau de escolaridade, está realizando curas, né? Para eles era se tornado uma coisa estranha. Mas ele tinha esse amparo, essa assistência pelo Dr. Fritz, que todas as cirurgias que ele realizava, nenhum paciente sentia dor. Ele não usava sequer remédios anestésicos para realizar as cirurgias necessárias. E eram todas realizadas ali no centro espírita do Arigó, em volta da multidão. Não separava, não levava uma salinha, era tudo ali, realizava tudo junto, esses tipos de tratamentos. As pessoas que iam lá, elas queriam a cura, elas estavam procurando, a partir do momento que eles foram lá para buscar esse tipo, o tratamento para eles,
é que a fé já estava se tornando algo tão grande no seu espírito, dentro do seu corpo, que a partir do momento que as pessoas viram, começaram a conhecer os trabalhos do Arigó, nossa, tô com uma dor aqui na garganta, tô com um caroço aqui, os médicos nada resolvem, já fiz diversas radiografias, remédios, nada resolve. Então, a minha última tentativa é ir lá. Vou lá no Dr. Arigó, vou ver o que está acontecendo. A partir do momento quando as pessoas iam lá, elas não precisavam nem dizer o que estava acontecendo. O Dr. Arigó, com a assistência do Dr. Fritz, já visualizava aquela mancha, né? Algo que estava prejudicando a pessoa. Então, com a imposição das mãos, e detalhe, os instrumentos cirúrgicos também não eram esterilizados, né? Era tudo, ele usava um canivetinho que ele tinha ali e fazia a operação. Mas tudo isso com assistência espiritual. Sem ela, o Arigó realmente ele não poderia estar realizando esses trabalhos. Então, as pessoas, elas iam lá, né? Mas com a fé já elevada, né? Já estava assim, um tamanho tão grande que elas iam lá para realmente querer a cura. Então, aqui diz, em alguns casos, o tratamento requer toques assistidos, mas preciso no corpo físico doente e até o uso de curativos. Mas em outros, apenas a imposição das mãos sobre a área ferida é suficiente. Aqui em Franca tem um centro Dr. Alonso, né? João Berbel, ele realiza esses tipos de tratamentos também. Eu tive a oportunidade de realizar um tratamento com ele há uns anos atrás. Eu tive um problema na minha coluna. Eu sempre às vezes, o excesso do trabalho, por ficar muito tempo sentado, eu tinha muitas dores nas costas. E eu fiz terapia, fiz fisioterapia, academia, né, para poder fortalecer a área muscular das costas. E, às vezes, acabava não resolvendo. Então, eu fui, nessa época, fui lá no Dr. Alonso, e eu fiz essa cirurgia com ele. E não houve nenhum momento que houve corte, foi só, assim, o que eu senti a mão dele passando nas minhas costas, assim, e ele colocando um curativo. Só, mais nada. E passou 2, 3 dias, eu já não sentia mais nada após o tratamento. Lógico que teve um período, ele fala que precisa ficar, acho que um período, para não comer, abster da carne, né? Não fazer muito exercício físico, fazer a oração, né? E nesse tempo, cumprir com esse período. E hoje, né, agradeço a ele, né? Não tenho mais nenhum, assim, sequer dor nas minhas costas, como eu tinha antes. Tem um outro também que assim, eu fiquei encantado, né? Comecei a estudar também a vida, né? A história também. Dr. Eurípides Barçanufo. Nesse livro, Eurípides Barçanufo, o apóstolo da caridade, ele tem 35 casos, né, que ele deixa o autor que deixa descrito das cirurgias espirituais também que ele realizou lá em Sacramento, através do Dr. Bezerra de Menezes, né? Quantas pessoas, quantas curas tiveram ali, através da farmacinha dele também, com os remédios, com a homeopatia, né? Então, assim,
é preciso acreditar, é preciso ter aquela fé sincera, né, para que a pessoa aceite, né, e tenha toda aquele sentimento de vazio, né, que seja eliminado do teu corpo. E de qualquer modo, os fluidos espirituais benéficos são transmitidos para o indivíduo, a fim de que o espírito se restabeleça e promova a cura. Então aqui ele deixa bem claro, né, através do passe magnético, né, ele recebe todo aquele magnetismo através do plano espiritual e, né, doses homeopáticas, a pessoa vai tendo a cura que ela tanto necessita. E aqui na Revista Espírita de janeiro de 1864, Kardec deixa uma nota que lhe diz: os médiuns curadores tendem a multiplicar-se, como anunciaram os espíritos, e isto com o objetivo de propagar o espiritismo, pela impressão que essa nova ordem de fenômenos não pode deixar de produzir nas massas, porque não há quem não ligue para a sua saúde, mesmo as mais incrédulas. Assim, pois, quando virem que é possível obter a intervenção dos espíritos que a ciência não pode dar, há de convir que há uma força fora do nosso mundo. Dessa forma, a ciência será conduzida a sair da via exclusivamente material em que permaneceu até hoje. Quando os magnetizadores anti-espiritualistas ou anti-espíritas virem que existe um magnetismo mais poderoso que o seu, eles serão forçados a remontar a verdadeira causa. Nesse livro, o Sérgio, ele é trabalhador lá da casa da casa espírita lá de São Paulo. Eu não vou me lembrar o nome agora, mas é onde também é um trabalhador também, é do Paulo César Frutuoso. E ele diz que os médicos terrenos lá em São Paulo já estão começando a direcionar seus pacientes para, né, os centros espíritas, para também receber esse tratamento. Lógico que tem que ter um certo cuidado com a forma como o médico terreno ele apresenta essa ideia. É uma coisa nova, então assim tem que ter um cuidado com esse direcionamento, né? Mas ele relata, né, no livro, em suas palestras que eu assisti, que já está acontecendo essa transição, né? Essa unificação desses trabalhos. O espiritismo, né? E o médico, né? Que trata o corpo matéria, né? Igual eu comentei no início do estudo. O médico terreno, ele vai visualizar aquilo que ele consegue enxergar que está dentro e fora do corpo, aquilo que é palpável, que é possível ver numa radiografia, numa tomografia. Isso ele vai conseguir visualizar a causa, né? Vamos dizer assim, um efeito daquela situação. O que ele não conseguir visualizar, o que está escuro ali para ele vai direcionar os médiuns de cura, né, para que através de sua mediunidade, através dos irmãos de luz que estão ali presentes nos centros espíritas, consigam direcionar, né, auxiliando no tratamento para essa pessoa, né, através de algum medicamento, né, de alguma homeopatia, né, e que também auxilie também com o diagnóstico do médico terreno. E ele também continua, o espírito de Dr. Ludwig, como ocorrem as doenças no corpo físico.
O corpo físico é a extensão de tudo aquilo que pensamos e sentimos. Somos espíritos externos. E quando estamos mergulhados no corpo físico, através de várias experiências reencarnatórias solidárias entre si, trazemos em nossas estruturas perispirituais as marcas energéticas do passado. Então, uma coisa que ele falou, o Sérgio, nesse livro, nós espíritas sabemos as causas em questões em relação a uma criança que nasce com alguma algo que traz alguma causa de outrora. Às vezes nasce sem o bracinho, sem a perninha, alguma coisa relacionada a neurológico, né? Sabemos que é algo de alguma ação que ela teve uma nova oportunidade reencarnatória para que ela possa colocar em provas, né, a sua missão que foi designada a ela. Mas sabemos também que essas crianças são espíritos velhos, né? Qual foi a causa que ela fez para poder ter esse merecimento dela reencarnar nessa situação? Qual o objetivo dela, né? O que ela está trazendo de outrora? Então, se nós pensamos, a gente não controlar os nossos, também, principalmente os nossos pensamentos, o que a gente está trazendo para o nosso corpo? O que a gente está trazendo? Assim, através dos maus pensamentos, às vezes de algo que nos traz angústias, que nos traz dores, vai começar, em breve, começar a aparecer manchas no corpo, né? Às vezes, a crises de depressão, qual a maior causa, né, das situações quando a pessoa tem a depressão? Será que ela está tendo controle dos seus pensamentos e dos seus sentidos? O que lá atrás trouxe isso para ela? O que está refletindo nela? É difícil, né? Às vezes, às vezes no dia a dia, não é todo momento que a gente consiga ter esse controle do que nós pensamos, né? Mas, a partir do momento que a gente começa a se desviar de pensamentos que não é nosso, a gente reflete, assim, opa, esse pensamento não é meu. Esse pensamento está me trazendo sensações que não tá me deixando bem. Então, respira, vê de onde está trazendo essas energias, né? Acalma, acerena o coração, faz uma oração ali, lê uma mensagem, né? Temos o livro, o Nosso Lar, temos o livro Pão Nosso, psicografado pelo Chico Xavier. Deixa ele de cabeceira na sua cama, ou leve ele no trabalho. Porque, assim, às vezes, do nosso trabalho, no decorrer do dia, é muita agitação, às vezes a gente acaba tendo uma conexão, vibrações com outras pessoas que estão ali ao nosso redor. E a gente não sabe quando a gente está ali do lado ali da pessoa, o que ela está sentindo, qual que é o pensamento que está ali com ela. E se a gente não souber filtrar a energia daquela pessoa, a gente vai ser esponja daquela situação. Então a gente vai absorver todo aquele sentimento de negativo para nós, né? Então muitas das doenças que nos causam, às vezes, câncer, a depressão, às vezes algum desequilíbrio emocional, está tudo relacionado ao que nós pensamos e ao que nós sentimos, né? Então, assim, é sempre ter cuidado, né, com aquilo que nós assistimos, tipos de música que nós ouvimos, televisão, noticiários,
desliguem, não criem, assim, se tem o hábito, comecem a desligar, principalmente jornais, que é o que mais trazem energias negativas para nós. A gente fica tão obsoleto, né, obcecado naquelas informações de tristeza, coisas ruins, que trazem isso para nós, reflete isso na gente, reflete no nosso corpo, né? E isso fica amontoado em nossos pensamentos. Isso não é legal. Então, assim, cuidado com o que nós pensamos e com o que nós sentimos. E no livro de Emmanuel, Socorre a Ti Mesmo, o livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, eu destaquei essas duas mensagens. Teus órgãos são vivos e educáveis. Se meus órgãos são vivos e educáveis, quem é que educa? Somos nós. Nós educamos o nosso corpo. Nós educamos com aquilo que a gente deseja sentir. Eu quero sentir felicidade. Eu quero sentir paz. Eu quero sentir boas vibrações para mim, né? Então, a partir do momento que eu entendo isso, que eu tenho um controle sobre mim, eu quero buscar só aquilo que me traz paz. Eu tenho meus livros aqui de estudo, às vezes eu chego cansado do trabalho, eu quero me distrair um pouco, eu pego algo que me traz paz, algo que me traz felicidade. Coloco uma musiquinha ambiente aqui no meu quarto e é a melhor coisa que eu faço. Então, se nós, a partir do momento que a gente descobre que somos nós, que a gente decide o que é melhor para nós, é a melhor forma da gente seguir com as energias positivas, né? E com os pensamentos sempre alinhados. Nós temos capacidade em ordens mentais para trabalhar, por exemplo, uma célula que está se multiplicando de forma desordenada para que ela se torne sadia. Então a gente tem esse poder também. A gente transformar a nossa célula do organismo, né? Às vezes tem alguma coisa em desequilíbrio ali, eu vou entender o que está me deixando isso desequilibrado. Às vezes, algo que me aconteceu durante o dia, alguma ofensa que eu recebi, algumas palavras que foram ditas para mim, eu absorvei, né? Então, assim, dá para ser trabalhada, né? Eliminando todas aquelas situações que não nos cabem, né? E que não nos permitem, né, ficar dentro de nós. Nós temos a capacidade de conversar com o nosso corpo. Isso dizem nossos amigos espirituais. Conversem com o seu corpo. Conversem com suas células. Porque tudo parte de nosso corpo físico, é uma extensão de pensamento. E do sentimento, tudo está indo e se expressando através da minha vontade. Alguém já viu, ou já ouviu falar, até coloquei essa frase com um sentido interligado nesse cientista. É o Masaru Emoto. Ele fez um estudo que, olha, é tão interessante. Eu até coloquei um exemplo aqui da composição em porcentagem de água que tem no nosso corpo. Se a gente perceber o que as moléculas da água se transformam, o que a gente escuta de bom, o que a gente escuta de ruim, o que a gente está vibrando, a gente já deixaria, assim, preferiria já ouvir uma música clássica, já elimina aqueles noticiários de televisão já de lado, não liga nem mais a TV. Às vezes é só para assistir alguma palestra do Divaldo, né, ou algum estudo, mas que nos trazem positividade, né? Então ele captou a essência da água e nomeou suas fotografias de mensagens da água. Estudou a água congelada e submeteu a diferença de vibrações, percebendo que algumas formavam lindos cristais hexagonais e outras não. Alguém aqui também já viu aquele teste das duas florzinhas?
A pessoa passa uma semana falando palavras positivas para aquela determinada florzinha e palavras negativas para aquela outra flor. Passou-se 7 dias. Aquela flor que recebeu orações, que recebeu palavras positivas, ela se fortaleceu e cresceu um lindo botão de rosas. Aquela flor que recebeu energias negativas, pensamentos ruins, palavrões, né? Aquela flor, em uma semana, ela secou. Né? E isso acontece com a gente. A planta também existe molécula de água dentro dela. O que eu estou transformando essa molécula dentro desse organismo? Nós também. O que a gente está ouvindo? Né? O que a gente está transformando essas moléculas dentro de nós? Então, aqui eu coloquei o percentual de água no corpo, um exemplo do feto. Ele é composto por 100% de água. Por isso que é importante, durante a gestação, o papai, a mamãe, conversar com o filhinho, né? Fazer a oração. A Tânia comentou no início do estudo, a importância da oração, principalmente para as crianças. A formação de uma criança é de 0 a 7 anos. Ela tem a ética moral. Se essa criança, durante esse período, ela recebeu boas vibrações, energias positivas, sempre foi ligada aos ensinamentos de Jesus, a ter essa educação, né? O respeito ao próximo, né? O respeito às pessoas mais velhas, professores, amiguinhos. Essas moléculas da água dessas criancinhas vão se tornar cristais, né? E isso, essa essência que prevalece nela, ela vai passando para outras pessoas. Isso vai se construindo algo tão contagiante que todos vão querer estar ali próximo dela, né? Então, um bebê é composto por 80% de água, um adulto, 70%, e um idoso, 50%. Principalmente aqui o idoso, a gente tem que ter essa atenção especial com eles também, né? É importante, às vezes, a gente não pode também, a questão do julgamento também, né? Se a gente perceber aquela pessoa que é difícil de lidar, faça uma oração para ela. As palavras, mesmo que ela não escute, as palavras vão fazer uma junção com o corpo dela e com essas moléculas que está dentro dela, a composição da água, vai se transformando em um lindo cristal, né? Então, assim, faça uma oração, mesmo que ela não escute, mesmo que ela não dê bola, mas seja você o iniciante dessa cura. Você pode não ser médium de cura, mas uma oração que você destina a essa pessoa, você está fazendo bem. Você está proporcionando para ela uma sementinha que está se dando início a uma cura. Então, aqui eu coloquei 2 exemplos. Moléculas da água exposta a sentimentos de amor e espiritualidade. Olha que lindo o cristal que se transforma. Agora, moléculas da água expostas a sentimentos de ódio e de aversão. A gente não consegue nem visualizar que tipo de algo se transformou ali. E até escuro, algo estranho, né? Algo que, assim, é até ruim de se ver, né? Não traz uma coisa, algo bom para nós. Agora, quando a gente visualiza esse cristal, agora imagina quantos cristais a gente buscar ele para colocar dentro de nós. Ai, que lindo, né? Que ficaria. Ele também me chamou a atenção, o Dr. Deepak Chopra, é um médico indiano radicado nos Estados Unidos.
É formado em medicina pela Universidade de Nova Delhi. É também escritor e professor de Ayurveda, espiritualidade e medicina, corpo e mente. Ele, em seus artigos, ele vem nos dizer que nós somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar a biologia pelo que nós pensamos e pelo que nós sentimos. E ele continua nos dizendo que em pesquisas, nossas células estão constantemente bisbilhotando nossos pensamentos e se modificando a partir daí. Isso por ele ser um médico, já está começando a se adentrar do lado espiritual, não é? O que traz a reflexão dos nossos pensamentos? O pensamento ali está todo o tempo ali. As nossas células com os nossos pensamentos. A célula chega o pensamento, vou lá conversar um pouquinho com os meus pensamentos. O que será que ele está pensando? Que tipo de sintonia ele está trazendo para mim? Então, o que o pensamento busca, ele vai transformar a célula naquilo que está trazendo para o corpo. E isso vai trazendo as causas das doenças. Se a ciência já percebe que as células se modificam a partir daquilo que nossos pensamentos e nossas emoções estão direcionando, precisamos iniciar hoje um movimento de uma construção futura e saudável. E aqui lá naquela segunda parte que eu destaquei, sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará da medida transitória. Então aqui, ó, barco do organismo. A gente tem um comando do nosso corpo. A gente controla aquilo que a gente busca, né? Aquilo que a gente reflete nas nossas ações. A gente é o capitão do nosso corpo. Então, eu direciono aquilo que eu quero e aquilo que me sintoniza. O que vai me fazer bem é o que me vai fazer mal. O espiritismo não está para curar os corpos, mas sim para o despertar das consciências. O homem é o construtor da saúde ou da doença. Isso quem diz é o espírito do Dr. Ludwig, que está auxiliando nessa obra, né, dessas curas espirituais. Isso é verdade, né? Igual eu falei lá atrás, o espiritismo apenas ele faz o plantio da sementinha em nós. A gente que decide se quer fortalecer, criar flores ou não. Uma coisa interessante aqui que eu coloquei, por isso que Jesus, se nós nos reportarmos ao seu evangelho, no momento em que ele aliviava, no momento em que ele curava, não vamos encontrar em momento algum nos dizendo assim, fui eu que te curei. O que Jesus nos dizia quando ele curava, o que ele dizia para aqueles irmãozinhos que iam buscar a cura, estava clamando pela cura. A tua fé te curou. Aqueles leprosos já não estavam aguentando mais aquelas dores em seus corpos. A partir do momento que ele via Jesus, e sabia que ele poderia auxiliar aqueles irmãozinhos, Jesus, na sua humildade, ele curava esses irmãozinhos, mas ele não falava que ele curou. Eu te curei. Mas ele falava para aquele irmãozinho, a tua fé te curou. A tua fé fez você vir até mim para ter a cura. Isso é muito bonito, né? A partir de nós mesmos querer ter
essa cura, buscar esse alívio espiritual, né? Seja uma doença, seja algum irmãozinho obsessor que está ali sempre nos prejudicando. A gente tem que partir desse momento. Ninguém vai fazer por você, né? A gente tem que ir buscar a nossa causa, entender a nossa causa, né? E dependendo, às vezes até em um dos casos, ter aceitação, porque foi algo de outrora que nos trouxe aqui novamente, para que a gente possa ter o reparo, né, das ações que foram cometidas em uma outra reencarnação. Mas Jesus sempre falava, a tua fé te curou. Eu vou ler aqui rapidinho, foi até um dos casos, uma história bem bonita, que foi proporcionada uma cura pelo nosso Mestre Jesus. E foi aquela mulher enferma, né, que tinha uma constante perda de sangue há 12 anos, que muito sofreram nas mãos de vários médicos, e que, tendo gasto todos os seus bens, com ele não receberam nenhum alívio, mas se achava cada vez pior. Tendo ouvido falar de Jesus, veio na multidão por trás e tocou suas vestes, porque ela dizia, se eu puder tocar somente as suas vestes, estarei curada. No mesmo instante, a fonte de sangue que ela perdia secou, e sentiu em seu corpo que estava curado dessa doença. No mesmo instante, Jesus, conhecendo em si mesmo a virtude que ele saíra, retornou para o meio da multidão e disse, quem tocou as minhas vestes? Seus discípulos lhe disseram, vedes que a multidão vos comprime de todos os lados e perguntas quem vos tocou? E ele olhava tudo ao seu redor para ver aquela quem tocara. Mas essa mulher, que sabia o que passara com ela, tomada pelo medo e de pavor, veio se lançar a seus pés, e ele declarou toda a verdade. E Jesus lhe disse, minha filha, a vossa fé vos salvou. Ide em paz, e sede curada de vossa doença. Jesus também dizia, ide em paz, e não peques mais. Às vezes a pessoa foi lá, recebeu o tratamento por Jesus, ele recebeu o tratamento, mas passava poucos dias lá, ele continuava naquelas ações que acometiam aquela doença que ele tanto queria, né? Então, não adianta nada, né? A partir do momento que a gente busca o tratamento, a cura das nossas chagas, né? A gente tem que também entender o que foi ocasionado e não cometer mais aquilo. A partir do pensamento, a partir das nossas ações. Essa história eu achei ela muito bonita, então eu quis colocá-la para vocês. A medicina do futuro, ou seja, os médicos do futuro, vão combinar o conhecimento científico e o conhecimento espiritual, a fim de promover a saúde integral. O médico terreno, ele vai observar aquilo que é do corpo, aquilo que está visível à luz. E os espíritos vão tratar aquilo que está nas sombras, aquilo que eu não falo, aquilo que eu guardo para mim mesmo. É aquilo que eu falei lá atrás. E Dr. Paulo César Frutuoso, eu estou, assim, admirado no que ele está proporcionando aqui para nós, com os estudos já relacionados à medicina terrena com a medicina espiritual. Nos dizendo que vamos construindo mentalmente esses padrões emocionais negativos. E o nosso corpo físico vai funcionar como aspirador de todas as impurezas que eu constituí, se não nessa existência, ou uma existência anterior. E aqui eu deixo como um último mensagem, também pela Revista Espírita, de Allan Kardec, de novembro de 1866, ele diz, a mediunidade curadora
não vem suplantar a medicina e os médicos, vem simplesmente provar a estes últimos que há coisas que eles não sabem e convidá-las, que a natureza tem leis e recursos que eles ignoram, que o elemento espiritual que eles desconhecem não é uma quimera. E quando eles o levarem em conta, abrirão novos horizontes à ciência e terão êxito do que agora. Então, isso em 1866, tá tão, a gente já pode ver como está atual no momento, nesse momento, né? As curas, a gente vê com os casos do Dr. Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, tem o Paulo César Frutuoso, né? Posso citar vários, Espírito Sheila, né, que também tem essa assistência das curas espirituais, Dr. Fritz, temos vários que estão nos acompanhando, dando essa assistência, né? Então, futuramente, a gente já vai ter essa oportunidade de ver essas curas através da medicina em junção, né? A medicina terrena e a medicina espiritual. Por isso que lá, naquela imagem do início, que eu decidi colocar com a cena do nosso lar, caiu muito bem com esse nosso estudo, né? Que, quem sabe, né, a gente vai ter essa oportunidade, às vezes, de ter essa tecnologia, né, trabalhando junto, né? Eu acredito, né, que logo, em breve, essas curas, né, algo que vamos dizer assim, que às vezes que é impossível pela medicina terrena ter esse tratamento, pelos médiuns de cura e pela medicina espiritual, as curas serão mais fáceis, menos dolorosas, né, e fáceis tratamentos, né, mas a gente precisa de um único detalhe, né, a gente tem que ter a fé, não é verdade? A gente precisa acreditar. A gente não acredita, a gente vai ficar estagnado. A gente precisa ter essa vontade, né, de querer mudar, essa vontade de querer ser feliz, né? Então, eu não sei se dá tempo, Tânia, eu queria mostrar um vídeo, tem 5 minutinhos, será que... Acho que dá, Guilherme. Qualquer coisa também, Guilherme, depois você me passa, eu posso pôr nos grupos, aí as pessoas veem também, né? Pode ser. Aí eu coloco lá para todo mundo. Porque eu estava aqui refletindo, antes de você terminar. Se nós não fizermos a nossa reforma interior, a gente não consegue adquirir tudo que é espiritualidade. E eu achei linda essa última página que você colocou, de Kardec, falando que não é para tirar a medicina terrena, é para unir as duas. Porque muitos irmãos nossos, eu falo até por falta de conhecimento, retira a medicina da terra, vamos dizer assim, e quer ficar só com a medicina espiritual, com as curas espirituais. Então, nós temos que ter esse conhecimento. E eu falo assim, Kardec nos traz tudo isso, muitas pessoas falam, mas na obra, no Pentateuco, não tem nada sobre curas espirituais, mas na Revista Espírita tem muito, e no livro dos médiuns, a gente encontra, lá no capítulo 14, sobre os médiuns curadores. Então, nós precisamos ter isto, fazer o estudo da doutrina espírita, ter a fé raciocinada que vem. E o Divaldo é um desses exemplos, né? Ele tem nos trazido muito ultimamente nas lives dele, as curas que ele mesmo recebeu através da doutrina espírita, mas com a medicina da terra, né? Joana de Ângeles também nos traz a questão da visualização, não aquela visualização, vamos dizer, do Oriente,
mas a visualização da saúde, né? Então, o Divaldo vem trabalhando bem essa questão. Aí, Guilherme, eu coloco agora, né, para os seus comentários finais, né? Porque foi assim, de grande aproveito e que nós possamos, né, procurar dentro da doutrina espírita esse conhecimento que nós não temos e muitas vezes, por falta do conhecimento, agimos não adequadamente, né? Isso. Eu percebo também, né, a gente que está dentro da casa espírita, assim, quando no meu dia de quarta-feira que eu faço a parte da coordenação lá dos estudos, muitas vezes as pessoas novas que chegam lá falam assim, Guilherme, tá tendo passe? Sim, a gente tem um passe, mas a gente tem um estudo primeiro, depois às 9 horas a gente tem um passe. Ah, eu volto às 9 horas, eu vou tomar o passe. Não, tudo bem, eu te aguardo, né? Mas se elas soubessem que o verdadeiro remédio das causas, né, que ela tanto ali está precisando, é o estudo que está sendo ali proporcionado para ela. Não é por acaso que ela foi ali naquele dia, naquele determinado estudo, que às vezes alguma coisa, alguma palavra que o palestrante direciona, acaba sendo algo benéfico ali para ela. Sim. Assim, o passe, claramente, é um tratamento, é um magnetismo que a pessoa está recebendo. Mas Sim. o remédio mesmo é o estudo, é a gente ouvir o Evangelho. Conhecer Jesus, né, meu amigo? E mudar essa questão, que nós somos pensamentos, né, Guilherme? Isso. Mas nós te agradecemos, ô, Guilherme, como eu te falei desde o primeiro momento, esse estudo é muito profundo, né? É uma questão que eu falo assim, 1 hora não dá para a gente estar ali esmiuçando totalmente, mas é um despertar, né, da gente ir aprofundar mais no estudo dentro de Kardec nós temos. Continuamos, Jesus, Kardec é o nosso modelo aí, né? Jesus, nosso modelo e guia. E Kardec vem nos mostrando os caminhos para a gente poder ir andando. E depois a gente tem as nossas obras, né? Auxiliares, né? Que são as obras do Chico, as obras do Divaldo, né? Que são médios idôneos, né, que a gente confia ali, pessoas que dedicaram a sua vida ao estudo, à doutrina espírita. Então, muito obrigada, Guilherme, nós agradecemos muito a sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, de coração. Não, é nós que agradecemos. Meus amigos, eu quero agora convidá-los para a próxima semana. A semana que vem é a semana da USE, né? USE Intermunicipal de Franca. Nós teremos aqui conosco a nossa amiga Soninha Lúcia. Eu não sei o tema dela ainda, né? O estudo que ela irá realizar, mas esperamos contar com todos vocês. Então, agora, meus amigos, enquanto o Adalto está ali se organizando para a nossa oração final, vamos entrar em sintonia com a espiritualidade maior. Vamos agradecer pela oportunidade de mais um dia. Vamos agradecer, Senhor, pelos nossos corpos tão perfeitos e que nós possamos, Senhor, cuidar desse corpo que é um instrumento que nos faz com que possa o nosso espírito evoluir. Pedimos também, Senhor, a espiritualidade amiga, que possa trazer o remedinho para as nossas águas, que possam fluidificar as nossas águas com aquilo que estamos necessitando para o nosso corpo espiritual. Abençoe-nos, amigos que estão conosco, a equipe do Senhor José Marques Garcia, e tantos amigos anônimos que nos amparam, que nos auxiliam, trazendo o passe que necessitamos. Sabemos que basta sintonizarmos o nosso pensamento com o bem
e quão belo, para que possamos assim, Senhor, alcançar as suas bênçãos, o seu amor. Só Adalto? Sim. Já abri. Estamos a postos. Façamos a operação aritmética da paz interior, diminuindo as desilusões, somando as bênçãos recebidas do alto, multiplicando as nossas energias na atividade edificante e dividindo constantemente com os nossos irmãos do caminho os frutos de nossa tranquilidade, em base de trabalho e entendimento. Aqui voltamos ao nosso antigo tema, asseverando: quem trabalha entende, quem entende trabalha. Senhor, fazei de mim o instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja trevas. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido que compreender, amado que amar, porque dando que receberás, perdoando que somos perdoados, e morrendo que nascemos para a vida eterna. Que assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Meus amigos, muito obrigado por estarem aqui conosco. Gratidão imensa. Esperamos contar com todos vocês na próxima semana. Um beijo no coração de todos, uma semana de muita paz, de muita luz e de muito amor. Fiquem com Deus. Um abraço a todos, meus amigos. Um beijão a todos. Tchau. Boa noite, Boa pessoal. noite. Fiquem em paz, muita luz, muito amor a todos.